Alô, minhas divas! E aí, como vocês estão? Gente, hoje eu vou falar algumas dicas, vou dar algumas dicas pra vocês de como controlar o melasma da sua paciente. Primeiramente, peço que vocês me sigam, se inscrevam, curtam, compartilhem, para cada vez o meu canal crescer mais e atingir outras pessoas com o meu conteúdo, para que as pessoas vejam o meu conteúdo. Também comenta aqui embaixo se você faz alguma técnica ou se você tem algo que você faz que você está conseguindo controlar o melasma da sua cliente, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nunca se culpe se um tratamento não dá certo. Porque quando a gente se culpa, aí depois a próxima cliente que vem, você já vai com insegurança. E aí você não vai saber nem passar para essa cliente uma segurança de que você é uma boa profissional e que você consegue sim ajudá-la a controlar. Porque outra coisa, você vai estar ajudando, você vai estar guiando, ajudando, não digo ajudando porque é uma troca ali que vocês fazem, né? Ela paga para você e você vai e guia essa pessoa. Então vamos dizer, você está guiando essa pessoa de como controlar o melasma dela, né? Então, não se culpem caso, por exemplo, alguma cliente não dê certo. Eu, por exemplo, tive uma cliente há uns anos atrás, né? 3 anos, sei lá. Que foi quando, há pouco tempo, né? Já tinha um tempo, na verdade, que eu fazia tratamento para melasma. Tava dando tudo muito certo, né? O melasma das minhas clientes tava maravilhoso. E tava dando resultado e tal. Esse cliente teve resultado, mas com 30 dias o melasma dela voltou. E aí, o que foi um dos erros que eu percebi que eu fiz? Primeiro, não cobrei consulta, aquelas. Não, gente, sério, essa parte de cobrar consulta é muito importante, porque a pessoa já vem entendendo que não é brincadeira, que você não tá ali pra brincar, que você não tá ali só pra simplesmente passar um produtinho pra ela e pronto. Ela já entende, já começa a entender por aí. Na consulta, eu não falei com ela hora nenhuma sobre garantia, né? Eu falei, você nunca mais vai voltar a ter melasma. Eu não falei isso. Mas, né, a pessoa que tá ali, ela tá querendo um tratamento e ela já vem com aquele pensamento de milagre, porque ela viu outros resultados seus muito bons, ela não vai ouvir isso. Ela não vai pensar nisso. Tipo, ela vai pensar, na cabeça dela, você tá falando ali que você tá devolvendo a pele dela de volta, né? Você tá devolvendo uma pele de bebê pra ela, não sei, enfim. Então, assim, é você deixar claro pra essa cliente, na consulta já, como funciona o tratamento. Que é um controle. Não quer dizer que nunca mais vai voltar. Anne, mas igual no caso dessa cliente, foi 30 dias. Gente, com 30 dias o melasma dela voltou. Sendo que eu tava fazendo com outras pessoas já tinha meses, tinha alguns meses já, na verdade, e as outras pessoas não tinham tido nada. E aí, como que você lida com isso? Na época eu não sabia lidar. Quase entrei em depressão porque a mulher acabou comigo, não? E na época não foi só ela, né? Teve outras questões que aconteceram. Mas eu lembro que eu não soube lidar com a situação, eu soube depois. Porque foi isso que fez eu ir atrás de estudar sobre melasma, né? Mas, enfim... Então, é você colocar... Lá na consulta, você já tá falando, ó... O melasma é isso, ele funciona... E por mais que a pessoa saiba, tá? Eu já tive clientes aqui que já eram super conscientes. É difícil também, mas acontece. Eu tive cliente que era super consciente e mesmo assim eu fui falando tudo. Porque é importante você deixar claro pra pessoa de que você não tá garantindo nada. A única coisa que você tá fazendo é tentando ajudar aquela pessoa a controlar o melasma dela. E deixa isso bem claro. E aí você vai deixar isso claro, que é um controle, de 100%, 50% é com você, que é o tratamento, os produtos, a orientação, enfim, e 50% é com ela. Porque não adianta você falar pra ela o que ela tem que fazer, o que ela deve fazer e tudo mais, e ela não fizer. Se ela não faz, do que vai adiantar você falar pra ela o que ela deve fazer, né? Então, e assim, às vezes também ela vai fazer e aí ainda assim ela pode não ter o resultado que ela gostaria. Mas você se dedicou, ela se dedicou, agora é entender aonde que tá o problema, o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando. Mas não quer dizer que você seja culpada por não ter atingido o que ela queria, atingido a expectativa dela.
entendeu? Não é você a culpada disso. Então, sempre na primeira consulta, seja muito clara, seja transparente com a sua cliente. Fala tudo o que você tem para falar, explica, ouça ela, quais são as expectativas dela, o que ela gostaria, enfim. E aí, depois disso, depois que ela falar tudo que ela quiser falar, aí você vai falar. Aí você vai falar o que você pode e o que você não pode. E nunca, jamais, tá? Garanta um resultado. Chegue na sua cliente e fale a verdade. As pessoas gostam de verdade. Elas às vezes não gostam muito porque elas querem se iludir. Mas antes você falar a verdade para essa paciente e ela ter resultado do que e não depois não ficar falando coisa na sua cabeça, do que depois lá na frente você ter problema com essa paciente, tá? Então, uma primeira questão, seja transparente. Fala assim, por exemplo, a segunda questão, vamos dizer. Peça para essa paciente, para essa cliente fazer não tô falando que você é médico, que você deve passar uma receita ou exame para essa pessoa. Não é isso, tá? É você falar para ela, olha, fulana, se tiver como você fazer uns exames, um check-up que seja, para saber como que tá toda a sua saúde, né, o seu organismo, se tem alguma coisinha que tá ali sendo o maior gatilho, né, ou se é algo externo, pra gente entender onde tá o seu maior gatilho, seria muito legal. Então, na consulta já fala também sobre isso, né? Que se ela fizer isso, com certeza o resultado, assim, a forma de vocês descobrirem um gatilho dela vai ser muito mais fácil do que ela fazer o tratamento e depois descobrir qual que é o gatilho, né? É óbvio, se ela tiver condições, seria muito interessante, tá? Então, fazer exame seria interessante, mas é uma sugestão. Você não vai obrigar ninguém a fazer isso, até porque a gente, como esteticista, não tem como a gente passar um exame para uma pessoa, fazer o pedido de um exame. Você pode sugestionar isso e que ela vá em algum médico, enfim, para fazer esse tipo de coisa. Outra questão, né? Depois de você deixar bem claro como funciona o tratamento, como que é o controle do melasma, que não é uma coisa do dia pra noite, que ela pode acontecer de lá na frente ele voltar um pouquinho, mas ele vai voltar mais claro provavelmente do que ele era, enfim. Depois tudo isso que você falar, passar todos os produtos, ou falar sugestões de exames, enfim, aí você também vai fazer o quê? Sugestionar. Sugestionar? Nem sei se é essa palavra. Sugerir. Você vai sugerir para ela também sobre terapia. Ai, mas terapia, e se o gatilho dela não for o mental? Não importa. Terapia ela, como se diz, é bem-vindo em qualquer momento da vida. Então, terapia, gente, isso aí, eu tenho uma cliente que ela, desculpa, ela já tem, sei lá, acho que já vai fazer mais de um ano, acho que um ano, que ela tá tratando o melasma dela comigo, e o melasma dela era um melasma dérmico, pra vocês terem noção. Era um melasma que demorou, assim, ó, pra ela ter resultado. Não tô falando de mim, né? Eu tô falando assim, antes. Ela fez vários tratamentos, queimou o rosto, ela entrou em depressão. Então, assim, o caso dela foi um caso, assim, bem interessante, inclusive. E aí, o que aconteceu? Hoje, ela faz terapia, ela faz tratamento comigo, ela tá se amando, né? Já tem acho que já tem um ano, ou mais de um ano, não lembro direito. Mas enfim, que ela já tá conseguindo controlar o melasma dela. Eu acho que eu vou deixar depois aqui o antes e depois dela pra vocês verem. E ela já tá conseguindo, assim, a controlar, e ela já passou até meus produtos. Ela comprou, pra vocês terem noção, ela comprou 2 kits do meu tratamento. E um dos kits ela pegou e passou pra uma manicure dela, parece, não sei. Ela deu pra pessoa. Porque ela tá tão feliz com ela mesma que ela quer que aquela pessoa também sinta essa felicidade. Então, assim, eu falei pra ela, olha, não é assim dessa forma, né? Porque o correto é a pessoa passar pela consulta, porque na consulta também eu deixo muito bem claro. Se eu vejo também, outra coisa, se vocês verem que a pessoa não vai fazer o tratamento, que a pessoa não tá habilitada para aquilo ali, que você perceber que ela não é uma pessoa que acredita no tratamento, não é uma pessoa que... Gente, não faz. Porque eu já insisti nisso. A gente só ajuda quem quer realmente ajuda.
Ah, Anne, mas ela te procurou, fez a consulta com você e ela não quer ajuda? Gente, tem gente que se ilude. Tem gente que acha que quer ajuda, e aí que acha que quer ajuda, não. A pessoa vai atrás de você, só que ela quer um milagre. E aí você não vai conseguir esse milagre pra ela. Isso só depende dela. Então não faça. É melhor você, como se diz, entre aspas, perder o dinheiro do que você perder sua paz interior, enfim, sua vida, né? Porque é só estresse. É só estresse, é estresse pra você, frustração pra você, frustração pra essa pessoa. E não vai dar em nada. Então, essa é a minha quarta dica, eu acho, né? Nem sei se é a terceira ou quarta dica. Não, é a quarta. Que a terceira é a questão da terapia. Quarta dica. Se você sentir que a pessoa não vai fazer o tratamento da forma que você vai falar pra ela, se você sentir que ela já tá entrando, vamos dizer assim, pessimista, não faz. É melhor não fazer, tá? Quinta dica. O que você pode estar fazendo? Você pode estar acompanhando essa paciente, tá? Não simplesmente pega, vamos dizer, vende o produto para ela, o tratamento para ela e pronto. Acompanha. Não que você vai ter que ficar, porque não dá, né? Às vezes chega num ponto que você não consegue acompanhar todo mundo. Mas fala com essa paciente, com todas as suas pacientes, fala, olha, se você tiver alguma dúvida, fala comigo. Se chegar a acontecer de o seu melasma não clarear, ou se ele estiver escurecendo e você não sabe o porquê, fala comigo, porque assim você vai ter um certo controle também sobre o que ela tá fazendo, o que ela não tá fazendo, porque tem cliente também que elas, no primeiro obstáculo ela já quer desistir. E às vezes falando com você explicando pra ela que aquilo pode acontecer, que aquilo é normal, ela vai ter um resultado melhor e aí ela vai conseguir controlar. Às vezes é isso aqui, uma coisa pequena, que ela consegue reverter e que ela vai controlar por meses, anos. Então, essas dicas é pra você que deseja sim ter excelentes resultados. Resultados assim que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Ter os melhores resultados se você seguir isso. Isso aí já é a base, vamos dizer assim, para você já conseguir controlar o melasma da sua cliente, da sua paciente. E é isso. Nós temos um curso, para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Método Skin Peel, que ele é maravilhoso e que com certeza vai estar te ajudando a controlar, a melhorar o melasma dessa cliente sua cada dia mais. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Como você entrar em contato com a minha equipe para falar sobre o curso, para saber valores, enfim, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado dessas dicas. Se gostou, se não gostou, enfim, curte, compartilha, comenta aqui nos comentários se vocês utilizam algumas dessas dicas, né? Vocês já utilizam alguma dessas dicas no consultório de vocês. E é isso, um beijo e